Hello, Teacher Igor aqui. Se você está começando no inglês agora, esse vídeo é exatamente para tirar todas as suas dúvidas e mostrar como que você vai poder avançar no inglês sem dificuldades. Se você está começando do zero, você primeiro tem que entender uma coisa. Por que as pessoas demoram tanto para aprender nos cursos aqui no Brasil? Porque o que acontece é o seguinte, ó, que é a pergunta de muitas pessoas, mesmo após 1 ano, 2 anos em cursos tradicionais aqui. Qual que é essa pergunta? Como que eu faço para conectar as palavras? Na maioria dos cursos, é que você tá lá no dia 1 aprendendo um certo vocabulário. Seja, como que fala dor de cabeça em inglês? Ou como que fala tal coisa no passado em inglês? E aí você vai aprendendo essas palavras novas, vai anotando às vezes no seu caderno ali. Tudo bem, são palavras novas. Aí no próximo dia, na próxima aula, você vai aprender o vocabulário de um restaurante, tudo bem? Palavras novas. No próximo dia, você vai aprender como que você vai falar em uma situação específica, você está fazendo compras, mais palavras. Só que falta uma coisa aí. Qual que é a conexão dessas palavras? Como que você usa essas palavras em frases, em diálogos? Como que você conecta essas palavras para formar uma frase? Para você conseguir se comunicar? Essa é a maior dúvida. E não é algo difícil. Na verdade, é muito fácil se você, desde as primeiras palavras, já for conectando de forma simples. Para você ter ideia, no inglês existem 2 estruturas básicas que montam basicamente qualquer pergunta em inglês. Então, imagina, qualquer pergunta que você vai montar, ela segue basicamente, na maioria das vezes, 2 estruturas. Você sabendo dessas 2 estruturas, você consegue montar basicamente qualquer pergunta em inglês, que são o verb to be e o auxiliar. Claro, se você está começando do zero mesmo, você tem que saber de uma coisa primeiro, são os pronomes. Tudo que a gente vai ver aqui, obviamente, gramaticalmente falando, você não precisa saber disso, mas gramaticalmente falando, vão ter verbos, vão ter nomes, vão ter conjunções, mas todos esses verbos, todas as ações de qualquer frase, ela é praticada por um sujeito, por um pronome. Então você precisa saber os pronomes. Os pronomes em português você sabe, né? Eu, você, ele, nós, vós, eles, elas, enfim. Em inglês, esses pronomes vão ser eu, vai ser I, você é you, ele vai ser he, ela vai ser she. A gente tem um pronome em inglês também que é o it, que seria isso, tá? Quando você não está tratando de coisas masculinas nem femininas. Por exemplo, se eu for falar em português, cara, eu tô lendo esse livro e eu gosto dele. Por quê? Porque livro é uma palavra que está no masculino, então eu vou falar dele. Mas em inglês, eu não vou falar I like him, eu vou falar I like it. Então, esse it é isso, é um livro, não é masculino nem feminino. A gente também vai ter o nós, que é o we. Tem o you, que seria vocês no plural, mas é igual, então não vou colocar. E tem o eles ou elas, que é they. Essa aqui é uma coisa essencial, e a gente vai a partir disso para poder montar nossas frases. E perceba uma coisa, em nenhum momento desse vídeo eu vou pedir para você decorar nada. Existem padrões que vão se repetir e você pode usar eles para montar frases e diálogos. Então, isso é o que você deve focar, em montar frases de diálogo. Se você tem problemas em se comunicar em inglês, falar em inglês, se você conhece várias palavras, mas você não consegue conectar e formar frases em inglês, é porque você não sabe 2 estruturas básicas que formam qualquer pergunta em inglês, por exemplo. Então, você sabendo disso, você consegue. Então, você pega padrões. Tem frases que têm padrões que se repetem. Então você usa eles para criar frases e não ficar decorando. Você acha que, por exemplo, uma regra no inglês que é muito comentada é a regra do no, né? A palavra no, se referenciando a lugares, por exemplo, é at, in ou on. Uma palavra só, 3 versões. Você vai fazer o quê? Decorar quando que é at, quando que é in, quando que é on? Estudar a regra que tem várias exceções? Perder seu tempo? Não. Você pega um padrão e monta várias frases com isso. Perceba o que você está fazendo. Você, além de estar, entre aspas, decorando esse padrão, que sempre vai ser de um certo jeito, nenhum padrão, por exemplo, para no trabalho, é sempre at work. Então sempre vai ser desse jeito. Você pegar esse padrão e formar várias frases, seguindo as 2 estruturas, por exemplo, que eu estou te falando nesse vídeo. Você fazendo isso, você vai estar treinando construção de frases, você vai montar inúmeras frases repetindo o mesmo padrão que você nunca mais vai esquecer. Então isso é uma das chaves para você conseguir realmente se comunicar em inglês. Então, sabendo disso, o que a gente precisa agora, o primeiro elemento, eu falei, são 2 estruturas. A primeira que a gente vai aprender de estrutura de pergunta é perguntas que têm o verbo to be. Então, o verbo to be, basicamente, tá? Isso não demora anos para você aprender, como você demora em escolas, quando demora em cursos. Não. O verbo to be é simplesmente o verbo ser ou estar. Qual o motivo de você passar anos em escolas aprendendo isso? Não tem motivo nenhum. E, principalmente, eu já vi várias pessoas que passam anos em escolas estudando verbo to be e não sabem o que é o verbo to be no final das contas. O verbo to be é o verbo ser
ou está. O que eu quero de você, o que vai fazer você aprender, é você entender qual que é a estrutura de uma frase com verbo to be e fazer várias frases. É simples isso, não vai mudar. Não é porque você está em uma situação X, uma situação Y, que a frase vai ser diferente. Segue a mesma estrutura. A mesma, não muda. Eu vou te provar isso nesse vídeo. Então, por que que você consegue falar uma frase tal e não consegue falar outra frase porque é outra situação? Nada a ver, tá? Frases com verbo to be, perguntas com verbo to be principalmente, seguem a mesma estrutura. E eu vou te mostrar aqui como. A primeira estrutura é com verbo to be. Então, você vai precisar de pronouns e to be. Lembrando que o verbo to be nada mais é que o verbo ser ou o verbo estar. E, obviamente, fica fácil de você definir isso, né? Se eu falo I am a doctor, eu não estou falando que eu estou um médico. Estou falando que eu sou um médico. Fica óbvio. Então, se você pega o pronome I, o verbo to be para I vai ser am. Então, eu sou ou eu estou, em inglês é am. Pega uma palavra que você conhece e que já tem várias músicas e é conhecido por muitas pessoas. A palavra beautiful, certo? Ou beautiful, seja lá como for que você ouviu ela. Então, se você pega a palavra beautiful, você pode formar uma frase já com ela. Eu sou bonito. I am beautiful. Eu sou, eu estou, I am. Você é ou você está, you are. Então, você já pode fazer agora com you are. You are beautiful. Você está bonito, você está bonita. Ele é ou ele está é he is. Então, he is beautiful. Agora, ela é ou ela está vai ser she is beautiful. Isso é ou isso está, it is. Nós somos ou nós estamos vai ser we are. E eles são ou eles estão vai ser they are. Então você percebe que basicamente a gente tem três variações aqui, né? A gente tem o are e a gente tem o is e o am. O is sempre repete. Então tem uma coisa no inglês que a gente coloca he, she, ou it, esses três pronomes juntos. E geralmente os verbos vão seguir a mesma forma para ele. Basicamente, com esse primeiro elemento, ou seja, o pronoun e verb to be, você consegue fazer inúmeras frases. Inúmeras. E eu já vou te mostrar um método de perguntas em inglês. Eu vou te provar que você não precisa passar anos em cursos aprendendo verbo to be para no final ainda não saber como é que usa, ou o que que é, ou você saber palavras soltas e não saber conectar. Um método simples, inúmeras frases, inúmeras perguntas. Por exemplo, eu posso montar aqui que eu sou médico. E aí eu quero que perceba uma coisa, que é a primeira coisa que eu vou falar para você. Se eu quero montar a frase eu sou médico, em português não tem problema você falar eu sou médico. Só que em inglês o costume é você colocar um artigo aí. Então, eu sou um médico. Ela é uma atriz. Você é uma enfermeira. Ele é um ator. Então, sempre vai ter esse um ou uma, tá? Costume no inglês. No português, tudo bem. Você pode falar eu sou médico. Eu sou engenheiro. Ela é enfermeira. Em inglês, não. Ela é uma enfermeira. Você é um engenheiro. É assim que funciona no inglês. Então, esse um ou uma, como é que ele vai ser em inglês? Esse um ou uma, basicamente, é o que você está vendo logo aqui embaixo, ó. Esse um ou uma, eu vou colocar de verde, é basicamente a ou an. Vai significar um ou uma. E a diferença é o seguinte, ó. Quando a gente for falar que eu sou médico, a frase vai ficar como? Como é que é eu? Você acabou de ver. I. Como é que é sou? Eu sou. Como é que é lá em cima? Am. Então, I am. E médico em inglês é doctor. Ok? Só que eu acabei de falar que você não pode falar em inglês eu sou médico, I'm doctor. Você vai falar eu sou um médico. Esse um, nesse caso aqui, vai ser a. Agora, se eu fosse montar outra frase, que seria o seguinte: ela é atriz. Como é que ia ficar isso? Ó? Primeiro, como é que a gente vai montar? Como é que é ela em inglês? She. Como é que ela é? Ó, sobe lá em cima, she is. Então, she is. Atriz em inglês é actress. Certo? Só que você vai lembrar que você não fala ela é atriz. Em inglês você fala ela é uma atriz. Como é que é esse uma? Vai ser a. Nesse caso aqui não. Nesse caso vai ser in. Por quê? Ó, sempre que você tiver a próxima palavra começando com som de vogal, você vai usar in. Por quê? Porque dá pra juntar, ó. She is an actress. Percebe que eu junto o N com A, ó? An actress. Fica mais fácil de falar, mais rápido de falar. She is an actress. Se fosse A, teria que ficar mais pausado, porque senão não ia dar pra perceber, ó. She is a actress. Saca? Fica estranho. Então, quando a palavra tem uma vogal, começando com som de vogal, você vai usar in. So she's an actress. Você percebe que em cima, ó, é D, é um som de D. Então a gente vai usar A mesmo. Então, I am a doctor. Se fosse ela é uma médica, seria she is a doctor. Então vamos montar mais umas frases aqui, só que agora eu quero que você veja com perguntas para você entender qual que é
esse método que eu vou passar, que dá para você montar inúmeras frases. A gente vai seguir esse método tanto para esse primeiro elemento aqui, como para a próxima estrutura. Lembra que eu te falei que são 2 estruturas básicas? Pronto. É o mesmo método, tá? Com uma só pergunta adicional ali. Mas esse mesmo método é o método que você vai usar para montar qualquer pergunta em inglês. Qualquer pergunta. Então, basicamente, primeiro passo, se você está começando em inglês, que eu sugiro é você escrever primeiro a frase em português. O que você quer perguntar? Não sai querendo juntar as palavras que tem na sua cabeça do nada. Não. Monta em português e vai ficar mais claro. Então, vamos supor que eu quero perguntar, eu vou usar essa estrutura que a gente acabou de fazer aqui, tá? Então, você é uma enfermeira? Então, a pergunta é, você é uma enfermeira? Primeiro passo desse método que eu vou te passar aqui é você escrever essa pergunta em inglês como se ela fosse uma afirmação. Ou seja, como é que é você em inglês? You. Como é que é o é? Lembra que o é o verbo ser ou estar. Qual que é o verbo ser ou estar em inglês? Verbo to be. E qual que é o verbo to be para you? Ó, lá em cima, are. Então, você é, you are. E aí, uma enfermeira em inglês, você não sabe, nurse. Ok? Como é que vai ficar esse uma? Lembra, uma é A ou N. No caso, nurse começa com som de consoante, então a gente vai usar A. Então, you are a nurse. Certo? E aí, o próximo passo é um dos mais importantes, se não o mais importante desse método. Esse foi o primeiro passo. Ó. Escrever a frase em inglês como se ela fosse uma afirmação. Normalmente. O segundo passo é bem aqui, ó. É uma análise. Você vai analisar se essa frase que a gente montou tem o verbo to be. Você lembra qual que é o verbo to be, né? Verbo to be, verbo ser ou estar, que é am, are, is. Nessa frase tem o verbo to be? Tem. Lembra de sempre fazer essa análise, porque você vai ver um pouco mais na frente do vídeo que eu vou ensinar esse mesmo método para outra estrutura e a gente vai fazer a mesma pergunta. É importantíssima essa pergunta. Então, you are a nurse tem o verbo to be. Qual que you are? O are é o nosso verbo to be. Se tem o verbo to be, o próximo passo é você inverter o verbo to be com o pronome. O próximo passo aqui, ó, passo 3, vai ser inverter. Então, o are vem para cá e o you vem para cá. Então, essa frase final vai ficar como? Are you a nurse? Agora sim essa frase está na forma de pergunta corretamente em inglês. Nossa, mas aí toda hora que eu for ter que perguntar, eu vou ter que fazer isso? Cara, pensa o seguinte, nesses primeiros momentos, se você tem dificuldade ainda em montar frases e criar diálogos em inglês, é interessante que você faça esse exercício. Você montar as perguntas ali e fazendo exatamente essa metodologia. Com o tempo, isso vai ficar rápido na sua cabeça e automático. Só que primeiro você tem que ter clareza do que está acontecendo. E ir devagar. Com o tempo vai ficar mais rápido. Ok? Agora, você querer aprender juntando palavras, aprendendo palavras novas toda hora e não sabendo como conecta, não sabendo como que faz para montar uma pergunta, isso que faz você demorar anos e não aprender nada. Certo? E não conseguir se comunicar. Agora, isso aqui sim. Isso aqui é um pouco mais demorado de você fazer. Agora, se você senta, faz 10 minutos disso daqui, vale muito mais do que você passar 2 meses, 3 meses inteiros em um curso de inglês aprendendo palavras novas toda hora. No final, uma pessoa que fez esse processo aqui, essa mesma metodologia, para várias perguntas, que a gente vai fazer mais exemplo, por 10 minutos, todos os dias, ou pelo menos 2 vezes na semana ali, por um mês, ela aprendeu muito mais, infinitamente mais. Ela consegue montar frases e perguntas em inglês. Eu vou pegar outra pergunta. E aqui, nesse momento, o primeiro elemento é o verbo to be. Então, todas as perguntas que você for montar para usar esse método aqui nesse momento, elas têm que ter o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, obrigatoriamente. Monta a pergunta na sua cabeça. Você gosta de assistir? Você gosta de assistir? Tem o verbo ser ou estar? Não tem. Então, nesse momento aqui, ela não vai ser válida. A gente vai usar, a gente vai conseguir montar essas frases com esse método, só que com o que eu vou te falar um pouco mais para frente no vídeo, tá? Então, se você quiser pausar o vídeo agora, montar algumas frases, monte perguntas principalmente usando o verbo to be. Lembra disso. Então, eu posso usar aqui outro verbo to be, por exemplo, você está assistindo. É óbvio que hoje, quando eu vou começar em inglês, quando vários dos meus alunos que já passaram mais de um mês comigo vão conversar em inglês, eles não se perguntam primeiro em português, não monta primeiro, não faz tudo isso aqui na cabeça. Tá mais rápido. É óbvio. Só que no começo, para você ter clareza e entender tudo que está acontecendo, você vai devagar. Então você está assistindo. Então, seguindo o método, o que é que a gente vai fazer? Primeiro passo aqui é a gente fazer o quê? Escrever como se fosse uma afirmação. Escreve em inglês como se fosse uma afirmação. Como é que é você? You. Esse está, lembra, verbo ser ou estar, é o verbo to be. Qual que é o verbo to be para you? Que a gente viu lá em cima. É are. Então, you are.
assistir em inglês é o verbo watch. Assistindo é watch com ing, watching, ok? E TV repete a mesma coisa em inglês, só que TV. Então, a segunda parte agora do nosso método é fazer o quê? Você perceber se essa frase que a gente acabou de montar tem o verbo to be. Tem o verbo to be aqui? Tem, né? Were. Então, próximo passo, se tem o verbo to be, é fazer o quê? Inverter. Então, isso vem pra cá, isso vem pra cá. E a pergunta vai ficar como? Are you watching TV? Isso seguiria a mesma estrutura para qualquer outro pronome. Se fosse ele, aqui seria ele e aqui seria está. Ele em inglês é he. O está, que é o verbo to be, para he, é o quê? Is. Então, he is watching TV. Aí, você ia ver aqui, tem verbo to be? Tem, que seria o is. Só inverter, ia ficar is he watching TV. A gente vai montar outro verbo aqui, outro verbo, outra frase, outra pergunta. E você vai ver exatamente isso, ó. Ele mora não, ele está morando. Você percebe por que eu falei ele mora não? Porque o verbo, porque a frase que a gente tem que montar nesse momento, ela tem que ter o verbo ser ou estar. Lembra disso? Então, ele está morando em São Paulo. Então, se eu quiser transformar isso aqui numa pergunta em inglês, como é que faz? Primeira parte do método, escreve isso como se fosse uma afirmação, ó. Ele é he. Como é que é está? Está o verbo to be. Verbo to be para ele é o quê? Sobe lá. Is. He is. Are é o verbo to be para you, é o verbo to be para we, e é o verbo to be para they. Como tá aqui, ó. Mas o verbo to be para he é o quê, ó? Is. Então, cadê? He is. E morar é live. Morando é living. Ok? E em São Paulo, in São Paulo. Segunda parte do método é você analisar se essa frase tem verbo to be. Ela tem? Tem, ó. Always aqui. Se ela tem o verbo to be, o terceiro passo vai ser fazer o quê? Sempre que a gente tem uma frase com verbo to be, vai transformar em pergunta, inverte. Então, o is vem pra cá, o he pra cá, e essa frase vai ficar is he living in São Paulo. Ok? Fechou? Deu pra entender isso daí que eu falei? Então, basicamente, até agora, o que a gente tem são pronomes, que é um padrão. Ou seja, não existe outro pronome. São sempre os mesmos. E sempre o verbo to be para esses pronomes vão ser aqueles que tá lá em cima. Então, o verbo to be para I sempre vai ser am. O verbo to be para you sempre vai ser are. O verbo to be para he, she ou it sempre vai ser is. Assim como os outros. Então, isso é um padrão. Sempre vai se repetir. E o a e o n é sempre o padrão. Sempre que você for falar um ou uma, vai seguir esse padrão. A, se a próxima palavra começar com a consoante. N, se a próxima palavra começar com uma vogal. Ok? A única variável que a gente tem aqui é new words, que são as palavras novas. Então, morando, você poderia não saber. Assistindo, você poderia não saber. Esse em, que é o in São Paulo, você poderia não saber. Qualquer outra palavra, por exemplo, andando. Ah, Igor, não sei, andando. Isso não impede você de montar a frase. Você pode simplesmente, na hora, pesquisar no aplicativo chamado dicionário ou que está no tradutor, mas eu recomendo melhor o dicionário. Você pode colocar, inclusive, a frase inteira que você quer montar, que é melhor, que aí você se corrige. Então, a única variável que tem aqui é new words. A única variável. É a única coisa que falta. Então, ao invés dos cursos te mostrarem todo esse padrão por trás e te fazerem formar várias frases, eles focam nisso daqui. Mas não tem o resto, que é o que ajuda você a montar as frases. Não tem esse método que é o que ajuda você a entender como que você pode criar infinitas perguntas com o que você tem, saca? Então, mas Igor, eu não sei essas palavras. Como que eu faço para adquirir essas palavras? E aí eu quero que você preste atenção no conceito de input e output. Então, sempre que você vai estudar inglês, muitas pessoas podem falar, por exemplo, mas eu assisto o tempo todo, eu vejo aula, eu ouço podcast, eu vejo vídeo no YouTube, eu assisto em inglês, e eu ainda não consigo aprender, não consigo montar frases. Por quê? Tudo isso que você falou, assistir, ouvir podcast, ler, seja lá o que for, tudo isso daqui é formas de adquirir conhecimento. Então, você está adquirindo palavras novas com isso. Esse é um método que você pode usar para adquirir palavras novas. Seja, ouvindo música, até se você estiver vendo a letra, se você estiver assistindo em inglês qualquer coisa, se você estiver tendo aula com um professor em um curso qualquer, seja no meu próprio curso também, se você estiver ouvindo podcast, isso são formas de você adquirir palavras. Beleza. Se você está fazendo isso tudo e não está aprendendo, é porque falta o quê? Você usar essas palavras que você aprendeu. Então você usar dessa metodologia que eu ensinei aqui nesse vídeo, e que a gente ainda vai ver mais coisas, para poder você conectar essas palavras em frases, e você formar frases, formar diálogos em inglês. Isso é o que mais importa, isso é o que faz você aprender.
Então, por isso que as pessoas passam anos e não aprendem nada. Porque toda hora tá adquirindo palavra nova, adquirindo vocabulário novo. Cadê conectar? Cadê você criar frases? Cadê você criar diálogo? Isso é o mais importante. E agora eu vou passar a segunda estrutura. A segunda estrutura é o seguinte: você tem auxiliares. Então, a primeira estrutura que a gente viu, que forma várias perguntas, é o verbo ser ou estar, que é o verbo to be. A segunda são auxiliares. O que eles significam? Primeiro, os auxiliares em inglês basicamente são do, das e did, que é auxiliar do passado. Do vai ser para qualquer um, das é sempre para he, para she, para it. Lembra que eu te falei que he, she, it geralmente fica junto em várias coisas em inglês? Porque eles geralmente seguem um padrão. Por exemplo, no verbo to be, he, she e it usam o mesmo verbo to be, que é is. He is, she is, it is. Então aqui, o auxiliar para he, she, it no presente sempre vai ser das. O do é para os outros e o did é para qualquer um no passado. Vou anotar aqui para você, ó, passado. Então o que esses auxiliares significam, então? Nada. Eles não significam absolutamente nada na frase. Então, para que eles servem? Eles estão lá para auxiliar o verbo. Pensa no seguinte: quando você vai construir uma casa, você contrata um pedreiro. Ou se você for quem constrói a casa, você é o pedreiro. E você tem alguém ali, seja para trabalhar por você, ou seja para fazer algo que você não vai fazer. Ou seja, ele está te auxiliando. Isso nas perguntas, tá? Os auxiliares são usados nas perguntas, principalmente. Para não fazer o verbo trabalhar. Como assim, Igor? O verbo trabalha? Veja um exemplo aqui no conceito de duplo negativo. Em inglês, a gente não faz essa questão do duplo negativo que a gente faz em português. Por exemplo, ó, eu não tenho nenhum dinheiro. Você vê que eu tô negando no não e eu tô negando no nenhum. Em inglês, eu só nego uma vez. Então, essa frase em inglês seria I don't have, eu não tenho. E aqui você não nega de novo, porque o auxiliar já tá negando. Então, aqui seria any money, qualquer dinheiro. Eu não tenho qualquer dinheiro. Em português, isso não faz sentido, né? Eu não tenho qualquer dinheiro. Quer dizer, teoricamente faz, mas não é o que a gente fala usualmente. Só que em inglês, pensa o seguinte: eu já tô negando uma vez, por que eu vou negar de novo? Deixa o outro normal, ele não precisa ficar trabalhando. Eu já tô trabalhando, já tô aqui com o papel de negador, entende? Se você pega uma frase aqui em inglês que vai ser o seguinte, ó, eu vou falar, ele mora em São Paulo. Você lembra como é que é ele em inglês? É he, né? Você lembra como é que é o verbo morar em inglês? Live. E em São Paulo é in São Paulo. Só que o que é que acontece? Sempre que você tiver o pronome he, she ou it, os verbos, eles vão trabalhar. Por isso a analogia que eu acabei de te falar. Os verbos, eles vão trabalhar, eles vão sofrer uma modificação. Então, o live, por exemplo, se eu vou falar você mora em São Paulo, o verbo não trabalha. He, you live em São Paulo. Normal. Eu moro em São Paulo. I live in São Paulo. O live não tá mudado. Agora, com he, she ou it, ele trabalha. Com he, she ou it, o verbo live, por exemplo, vai ficar com S, ó, lives em São Paulo. Você percebe que aqui o verbo está fazendo o quê? Ele está trabalhando. Eu vou pegar outra frase aqui, que seria a frase seguinte, ó. Ela assiste TV. Como que fica essa frase em inglês? Como é que é ela? She. Como é que é assiste? Você lembra como é que é o verbo assistir, que eu te falei lá atrás? É watch. Então seria watch. E TV em inglês é TV. Só que o que é que acontece? O verbo, quando tá com he, she, it na forma de afirmação, ele trabalha no sentido de watch, ele não vai receber só um S, ele vai receber um ES. Então vai ficar watches. She watches TV. Então você percebe que nesse ambos cenários, tanto no lives como no watches, o verbo ele tá trabalhando. Por que eu falo trabalhando? Ele está modificado, mas é uma analogia para você lembrar do auxiliar. Ele vai trabalhar enquanto o pedreiro faz outra coisa, ou descansa, sei lá. Nesse caso, o auxiliar, quando a gente for montar perguntas, vai ser exatamente isso, ó. Se a gente pega essa frase que a gente montou aqui em cima, ó, ele mora em São Paulo. Se a gente fosse transformar isso numa pergunta, eu quero isso numa pergunta em inglês. Vamos seguir aquele método que eu te falei? Primeira parte do método é transformar isso como se fosse uma afirmação. E já está feito. Olha aqui embaixo. Ele é he. Morar, aqui a gente não tem verbo to be, né? Ó, morar é live, só que live com he aqui atrás, ele tem que trabalhar. Então, he lives em São Paulo, ok? Então, ele mora em São Paulo, he lives em São Paulo. E aí, essa aqui foi só o primeiro passo, né? A gente só pegou essa pergunta, essa frase aqui, pergunta, e transformou ela numa afirmação em inglês. O segundo passo do método é você fazer o quê? É você ver se essa frase tem verbo to be. Tem verbo to be aqui? Não tem, ó. Lembra que o verbo to be para he é is. Ele está. Eu não falei que ele está morando, eu só falei que ele mora. Então, ó, he lives in São Paulo. Não tem verbo to be. Se não tiver verbo to be, a gente vai usar o auxiliar. Então, o terceiro passo aqui, como não tem
verbo to be, a gente vai usar auxiliar, ele vai ficar lá atrás na frase, no começo da frase, né? Então, qual que é o auxiliar para he, que eu te falei lá em cima? Ó, he, o auxiliar é das. Então, a gente vai colocar o das aqui, que não significa nada, das, e vai repetir, olha só. Das, he, lives in... Vê que a gente não inverteu nada, porque a gente só inverte quando tem o verbo to be. Se não tem o verbo to be, a gente coloca o das he lives em São Paulo. Aqui não acabou. A gente tem que fazer uma coisa, ó. É o seguinte, lembra que eu te falei que o verbo morar é live? Só que eu também te falei, o verbo live, qualquer verbo, na afirmação, quando ele tá com he, she ou it, ele vai receber uma modificação. E qual que foi a modificação do live? Recebeu um S, então ele tá trabalhando aqui. Lembra dessa analogia que eu fiz para você? Então, o verbo, quando está com Richioet, ele trabalha. Então, ele só trabalha quando ele está com Richioet na afirmação, não é isso? Certo? Agora, pensa o seguinte, quando eu falei para você aqui, para a gente colocar um auxiliar, qual que era o auxiliar que a gente usou? Das. Só que das só é auxiliar para he, para she ou para it. Então, das é um trabalhador exclusivo de he, de she e de it. Ele não é usado para I, não é usado para you, nem para we, nem para they. Então, a gente já tem um artifício aqui, que é esse auxiliar, trabalhando para he, she, it. Então, o verbo, lembra que eu falei o quê? O verbo, ele trabalha quando ele tá com he, she, it. Só que agora a gente já colocou o auxiliar que é só para he, she, it. Então, o verbo não precisa mais trabalhar. Porque o auxiliar das já é um auxiliar que é só usado para he, para she e para it. Então, o verbo, ele não precisa mais trabalhar. Então, você percebe que aqui, ó, na afirmação, o verbo está trabalhando. Aqui, no final da pergunta, o verbo não trabalha mais, porque já tem um auxiliar. Ele não precisa trabalhar. Então, das, he, o verbo que era lives, voltou para live, em São Paulo. Agora, vamos pegar algumas perguntas aleatórias e seguir o método, justamente para você entender isso que eu estou te falando. Primeira frase que a gente vai montar é essa, ó. Você gosta de assistir? Primeira parte do método é você fazer o quê? Colocar como se fosse uma afirmação. Como é que é você em inglês? You. Como é que é gostar? O verbo gostar, como é que é? Like. E assistir, ó. Perceba que em português tem essa conjunção de no meio, né? Em inglês não tem. Se você for traduzir de, é of. Mas fica errado se falar I like of. Não. Então, I like. E como é que é assistir em inglês, que a gente já viu lá em cima? Watch. Só que aqui, ao invés de a gente usar o of, que seria a tradução de de, a gente vai usar to. You like to watch. Perfeito? A gente não usa o de, que seria a tradução, que seria of. A gente usa o quê? To. Então, eu gosto de assistir. Você gosta de assistir, you like to watch. Segundo passo do método, você analisar se tem verbo to be. Aqui, you like to watch. Tem o verbo to be aqui? Lembra que o verbo to be para you é are. Não tem o verbo to be aqui. Se não tem o verbo to be, a gente vai usar a segunda parte do método. Segunda estrutura, né? Que seria o quê? Adicionar um auxiliar no começo da frase. E aí, qual que é o auxiliar para you? Vamos lá em cima ver, ó. Cadê? Tarará, tarará. Aqui, ó. Para he, she, it, das. Então, para o resto, é do. Porque did é no passado, certo? A gente está no presente. Você gosta de assistir. É do. Então, aqui, a gente vai colocar o do lá atrás. Do. E vai repetir, ó. You like to watch. E aqui o like, ele não está modificado. Se fosse he, ele gosta, seria he likes. Aí ele estaria modificado. A gente ia colocar o das. E na pergunta ia tirar o S, certo? Mas aqui, como ele já não estava trabalhando mesmo, ele já fica sem trabalhar. E o auxiliar fica lá. Ok? De qualquer forma. Então, do you like to watch? Fechou a pergunta. Vou pegar mais um exemplo lá de cima. Eu vou pegar essa aqui, ó. O que você gosta de assistir? E vai seguir exatamente a mesma coisa, só que eu vou trocar você por he, para você ver exatamente isso que eu falei do auxiliar agora. Primeiro passo, você transformar isso aqui numa afirmação. Ok em inglês é what. Como é que é ele em inglês? He. Como é que é o verbo gostar que a gente acabou de ver? Like. Mas, o verbo na afirmação, com he, she, it, ele trabalha. E no caso de like, ele recebe um S. E aí de assistir vai ficar to watch. Certo? Segundo passo, analisar se tem verbo to be. Tem verbo to be aqui, ó. What he likes to watch. Não tem. Se não tem verbo to be, o próximo passo vai ser o quê? Você transformar esse daqui em uma pergunta. E aí, se não tem verbo to be, você vai usar o quê? O auxiliar. E qual que é o auxiliar para he? Das. Yes. Então, a gente repete o what, tá?
O what, ele sempre vem antes de qualquer coisa. Qualquer question word, qualquer palavra de pergunta. Quem, que é who. What, que é o quê. Where, que é onde. When, que é quando. Tudo isso vem antes. E aí depois, logo em seguida, vem o auxiliar. Então, what. Aí vem o auxiliar. Does. E a gente vai repetir, né? Does he likes to watch? Essa frase teria terminado, mas o does, ele já tá trabalhando. Ele é o auxiliar do. Só que para he, she, it, ele sempre vai ser does. Então, se já tem um auxiliar aqui, para a terceira pessoa, seja para he, she, it, o verbo, que ele tinha recebido o S por causa do he, ele não recebe mais. Então, já tem um auxiliar, o verbo não trabalha. Então, o likes vai voltar a ser like. What does he like to watch? Perfeito. Feito aí. Show? Vamos pegar mais uma. Vou pegar essa, você come no trabalho. Como que fica essa pergunta em inglês? Vamos seguir a metodologia? Na verdade, eu quero usar aquela primeira parte lá, porque a gente só está usando a segunda estrutura agora. Você está comendo no trabalho. Então, primeiro passo do método, escrever como se fosse uma afirmação. Você está comendo no trabalho. Você é you. Como é que é o verbo estar? O verbo to be para you. Como é que é comendo? Comer é eat. Comendo é eating, com ing. E no trabalho é um padrão. Sempre que você for montar qualquer frase em inglês, presta atenção nisso. E se você acabar esse vídeo e for montar a frase, você pode usar esse padrão. Sempre vai ser at work. Então quer dizer que a palavra no inglês sempre vai ser at? Não. O que eu quero dizer é que no trabalho sempre vai ser at work. Então a segunda parte desse método é você analisar o quê? Se tem verbo to be aqui. Tem o verbo to be aqui, ó. You are eating at work. Agora a gente tem o are aqui, ó. O are é o nosso verbo to be. Então, se tem verbo to be, o que que a gente faz? Terceiro passo. Não é botar o auxiliar. A gente coloca auxiliar se não tivesse verbo to be. Como aqui não tinha e como nessa de cima também não tinha. Agora aqui tem. O que que a gente faz quando tem verbo to be? A gente inverte, certo? Lembrou? Então, o are vem para cá, o you vem para cá. Então, are you eating at work? Percebe? Então, essa frase ela não tem auxiliar. A de cima tinha auxiliar, porque ela não tinha verbo to be. Então, se você for seguir lá a metodologia, analisa. Tem verbo to be? Se não, usa auxiliar. Se sim, inverte o verbo to be com pronome. Foi o que a gente fez aqui. Acabou a frase. Acabou a pergunta. Isso você pode usar para qualquer pergunta, basicamente. Obviamente vai ter algumas coisas. Perguntas no passado, o auxiliar, você vai usar o auxiliar do passado. Perguntas no futuro, você vai usar o que a gente chama de will. Mas a estrutura é a mesma. Mesmíssima estrutura. Se você gostou desse vídeo, eu tenho mais algumas coisas para falar aqui para você. Ó. Eu ia montar uma tabela para você com present simples, com present continuous e com passado simples, para poder a gente montar algumas frases que seguem exatamente a mesma estrutura, só que em diferentes tempos verbais. E a gente pode fazer ainda com o futuro, com o eu. E é exatamente a mesma estrutura, que é a primeira estrutura. Só que ao invés de ser o verbo to be, vai ser o eu. A mesma coisa, então, qualquer pergunta em inglês, duas estruturas. Simples. Se eu pudesse te passar um homework agora, se fosse uma aula, eu ia falar, escreve várias perguntas de preferência nesse momento, como eu não fiz o segundo vídeo ainda, não te falei do futuro nem passado, que não seja nenhum desses dois tempos. E segue o método que eu te passei aqui para poder colocar elas em inglês. Qualquer pergunta em português. E segue o método aqui para colocar elas em inglês. Faça isso e você vai ver que você consegue montar inúmeras frases no. Se você não sabe uma palavra específica, eu não sei como é que fala, vamos supor que a frase que você montou é eu viajo para São Paulo todo dia. E você não sabe como que é viajar. Rapidamente, você vai lá no Google e você pode pesquisar. Por enquanto, tudo bem, usa o Google. Depois tem outra coisa melhor para você usar, mas por enquanto coloca lá, viajar. Você vai ver que é travel. E aí você vai usar essa mesma metodologia que eu te ensinei aqui para poder você montar essa sua pergunta. Você vai ver que é a mesma coisa, ok? Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui, por favor, parte 2. Aí eu vou saber que você quer que eu coloque a próxima parte do método, inclusive, ó, melhor método agora. Nem ensinei essa parte aqui ainda. Então comenta a parte 2 se você quiser que eu coloque o próximo vídeo. Clica em gostei e compartilhe para quem está aprendendo inglês para você mostrar esse vídeo também. See you later.